para a gente distinguir emoção de sentimento. Que às vezes você vai no dicionário, é tudo a mesma coisa, mas na prática não é. Emoção é tudo aquilo que nos escraviza, nos apodera, toma posse da gente, tira o governo próprio. O sentimento não faz isso. O sentimento, ele amplia a capacidade de pensamento da pessoa, ela consegue sobrepairar mais uma determinada situação em vista do sentimento. Então, emoção escraviza a pessoa, o sentimento não faz isso. Ele amplia, ele amplifica os recursos conscienciais. Então, por exemplo, raiva, rancor, ódio, ressentimento, mágoa, violência. Isso são exemplos de emoções grosseiras. Sentimento. O que seria o sentimento? Seria, por exemplo, amizade desinteressada, o processo de fraternidade, a compaixão bem dosada. Cooperação, né? Cooperação. São processos que envolvem mais essa emoção que foi sutilizada. Ela foi sutilizada pela razão, pelo processo de compreensão. A gente pode falar de emoções tóxicas? Daria para a gente falar isso? Poderia. Tem até livros sobre isso, né? Sim. O que seria, então, o processo da gente desintoxicar emocionalmente, na visão de vocês? O primeiro ponto sempre é o que a gente estava colocando dos pensênios, né? São os pensamentos, sentimentos e as energias. Quando a emoção é tóxica, a emoção, aquela energia emocional está intoxicando lá o micro-universo. Está desequilibrando o universo da pessoa. Então, a primeira coisa a se fazer é mudar a forma de pensar. Não tem outra alternativa. Então, se aquela emoção, como o professor Rui colocou, está sendo causada por um padrão de pensamento. Sempre é assim. Isso é, vamos dizer assim, seria uma regra. Então, à medida que ela conseguiu mudar aquele padrão de pensar, ela, na verdade, agora ela tem que mudar o quê? As energias emocionais que nem a gente estava colocando. Só mudando o padrão de pensar já ajuda nisso, mas muitas vezes não é o suficiente. Então, a gente começa a ver que existe na nossa realidade, existe essas energias. Então, você tem que arrumar uma forma, uma maneira de desassimilar também essas energias. Uma forma que a gente vê de desassimilar essas energias é você ter lucidez de que elas existem, a princípio, né? E fazer alguns trabalhos com essas energias. Como, por exemplo, você colocar com a sua vontade essas energias num estado de vibração mais dinamizado. Mas aí com a vontade, a sua atuação do pensamento vai ser direto nas energias. Eu vou dinamizar essas energias com o intuito de higienizar o meu ambiente. Isso aqui. que você está colocando, Max, na realidade, então, o processo mental aí do pensamento, ele vai, além de atuar no componente emocional, ele também pode atuar aí no componente energético. Então, ele tem que estar, de fato, superintendendo aí, ou no controle, no comando, todo o processo, não é isso? Exatamente. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que, na verdade, esses três processos aí, né, energético, emocional e pensamento, eles caminham juntos. Então, aquilo que o Rui estava colocando. Vamos supor uma pessoa, por algum motivo, ela toma algum medicamento que afeta o soma dela, muda o metabolismo dela. O corpo biológico. O corpo biológico, é. Mudando esse metabolismo, vai afetar, inevitavelmente, a parte emocional, a parte energética e a parte mental. Então, você vê, onde começou lá o problema, vamos dizer assim? Começou lá no corpo físico. Aquilo que a gente falou, a pessoa, ela ficou com raiva de alguém. Aí ela ficou com raiva, aquilo influencia as energias dela, daqui a pouco influencia a forma de pensar, né? Restringe, né? Ela não consegue, só consegue ver aquilo, às vezes não tem aquelas pessoas que são monoideias, só consegue ver aquele problema ali. Ideia fixa. Ideia né? fixa, é um negócio das emoções. E daqui a pouco, se isso persistir muito tempo, aí entra aquilo que o Rui falou. Ah, a pessoa tem uma úlcera, né? Porque ficou com tem câncer, até algumas pessoas, algumas pesquisas até já estão dizendo que o próprio câncer é psicossomático. Aí, por outro lado, a questão do pensar errado, né? Aí o pensar errado leva, né, para todas as emoções funcionais. E as energias, que é aquele negócio do acoplamento que a gente falou. Daqui a pouco você acopla, você convive com uma pessoa que é muito desequilibrada emocionalmente. Você sabe que ela é. Avalia se você, quando está perto dela, como você se sente. Pode ser um amigo seu. Como você se sente durante o período que você fica junto com ele. Por exemplo, no trabalho, assim, nós estamos aqui numa mesa, né? Imagina a pessoa que trabalha lado a lado, a outra pessoa é super desequilibrada emocionalmente. Vê como é que você fica. Se você fica, quando você está perto dela, se você fica mais equilibrado ou mais agitado.
avalia, que é o negócio das energias. Essa condição das companhias, né? A gente às vezes não leva isso muito a sério, né? Mas ele acaba sendo determinante no nosso clima mental, emocional. Ele sofre uma influência muito grande das companhias, das pessoas que a gente convive. Seria um contágio emocional. Contágio. Ele é praticamente constante, né? Não tem gente a gente se colocar dentro de uma redoma e não interagir com as pessoas. E a maioria das pessoas aí, na verdade, existe pouco equilíbrio, né? Elas são mais desequilibradas, então a probabilidade da gente também se desequilibrar nesse contato é grande. Né? Não vamos usar isso como para jogar a culpa no Claro. outro, né? Porque o outro está desequilibrado, eu fico desequilibrado. Porque se eu fico desequilibrado na presença daquelas companhias, é porque eu tenho vulnerabilidades, né? Isso Até se não pode for... ser usado para a pessoa se conscientizar. Porque Isso se ela eu entra também no não padrão, estiver porque... sendo também elemento de desequilíbrio para o outro, né? Exatamente. Que é o mais sério até, né? Agora, uma coisa que o Marcos estava comentando, essa questão de monoideísmo. Monoideísmo é um fator muito importante nessa questão da pessoa ficar atolada em certos padrões emocionais. Monoideísmo, relembrando, é a ideia fixa, né? Então, a habilidade da pessoa mudar de bloco, de ela mudar de pensene, quando ela se pega em ideia fixa, também é uma coisa muito importante para o processo de domínio emocional. Quer dizer, a gente tem que perceber que a direção do pensene está nas nossas mãos. Tem muitas pessoas que não descobriram isso ainda, amor. Não descobriram. Ela acha que ela é determinada. O fluxo pensênico dela, o fluxo de pensamento e sentimento é determinado. Ela não autodetermina aquilo, né? Então, perceber que está nas suas mãos a direção que você dá para o seu próprio pensamento. E essa mudança do pensamento vai provocar uma alteração, no caso, uma saída, né, daquele estado emocional perturbador. Esse é um aspecto prático que fica aí, então, para a pessoa que nos assiste aí em casa, que se você quer ter um domínio emocional maior, você tem que determinar também qual o pensamento seu, né? Você vai dar a direção do seu pensamento, né? Logo após o comercial, a gente vai falar também sobre outros aspectos e, inclusive, sobre os benefícios que pode trazer um autodomínio emocional maior. Até lá. Ao Consciência Livre, onde hoje nós estamos aqui conversando com os nossos convidados, o Rui e o Maximiliano, sobre o controle das emoções e como essas emoções elas podem ser dominadas de maneira mais adequada, mais equilibrada e trazendo mais, inclusive, saúde, né, para as pessoas, não só para a própria pessoa, como também para os que estão ao seu redor. E eu queria perguntar para vocês aquela condição dos benefícios que a pessoa pode aferir se ela procurar conhecer mais sobre a sua realidade emocional, se ela procurar compreender melhor os seus mecanismos aí emocionais e procurar dominá-los também, né? A gente vê o seguinte, o primeiro benefício assim que a gente vê, o maior e o mais sério realmente, é a pessoa ela começar a entrar num estado de equilíbrio, né, que a gente chama de homeostase, né, na medicina chama-se de homeostase, que é a pessoa ter um equilíbrio das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. A verdadeira felicidade, se nós formos aprofundar, ela é esse equilíbrio. Na verdade, a gente estava até comentando aqui... Não é eliminar a emoção, ou reprimir a emoção, nem também deixar ela fluir de qualquer forma, mas, na verdade, ter esse domínio, esse controle. Né? A gente estava comentando, né, antes que os filósofos lá, começou com Sócrates, eles já se preocupavam com isso. Existia um conceito grego chamado encrateia, que era justamente o autodomínio emocional. Que a pessoa ter o domínio sobre as partes, vamos dizer assim, mais instintivas. Na nossa linguagem de hoje seria justamente essa, sobre as emoções primárias e instintivas. Eles já buscavam isso. Toda uma linha filosófica de vários outros filósofos subsequentes se aprofundaram nessa questão. Por quê? Porque o que o ser humano busca no final das contas? Ele quer estar bem, quer estar satisfeito, quer estar feliz, né? Só que a felicidade não é aquela coisa, vamos dizer assim, exacerbada. A felicidade é aquele estado íntimo de equilíbrio, de estar bem, de poder ajudar os outros, de estar numa visão lúcida de tudo que está acontecendo, de ter o controle sobre si próprio. A felicidade ele é o autodomínio, se você for analisar sobre isso. É você dominar você mesmo. Tem coisa melhor do que essa para nós?
E aí entra aquilo que a gente estava comentando,